E aí, galera, Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental e comportamento humano no Insta e no YouTube. Te esperando inscrito nas duas plataformas, trocando com a gente, aprendendo, ensinando. Hoje a gente vai conversar de um assunto que já me pedem há muito tempo: transtorno alimentar. Trata-se de um mundo esse assunto. E se eu fosse falar tudo o que há sobre esse tema, nós ficaríamos aqui uma hora conversando. Eu vou então fazer alguns recortes para depois, eventualmente, a gente se aprofundar em outros vídeos, particularmente em cada um desses muitos transtornos alimentares que nós vivemos e dos quais e com os quais padecemos. Nós já sabemos que transtornos alimentares têm uma relação direta com o ambiente sociocultural ao qual nós estamos expostos. Essa busca do corpo perfeito, idealizado, magro, forte, rijo, bonito, principalmente no mundo ocidental, é uma armadilha, é uma prisão a qual todos nós somos submetidos. Poderia dizer que talvez mulheres ainda em maior medida que homens, porque a tolerância para com as mulheres dentro dessa estética de perfeição é algo ainda mais daninho e danoso do que para os homens. Portanto, quando a gente fala em transtornos alimentares, que são perturbações do comportamento alimentar que podem levar ao emagrecimento excessivo, como ao engordar excessivo, causando problemas físicos, psíquicos, emocionais, nós temos que pensar que essas questões estão relacionadas a fatores genéticos, a fatores familiares, a fatores comportamentais, a fatores culturais. Já houve um tempo, por mais estranho que possa parecer hoje, que um corpo mais cheinho era sinônimo de ser saudável, de ser bonito. Hoje, o que vale é ser magro, forte, rijo. E, obviamente, isto causa um sofrimento psíquico a todos aqueles que não se enquadram no modelo de, aspas, perfeição que se espera de cada um de nós. Já se sabe que o neurotransmissor serotonina tem influência direta nos humores, no apetite e nos nossos impulsos. Vejam, normalmente, quando nós comemos, nós nos tranquilizamos, nos aquietamos. Pessoas que, por exemplo, têm anorexia se sentem mais calmas e centradas quando não comem. Por isso, pesquisas relacionadas à serotonina e a forma como os transtornos alimentares afetam a serotonina são tão importantes. Dentro desses muitos transtornos alimentares, os dois extremos aos quais nós temos mais conhecimento são a anorexia e a bulimia. Anorexia, parar de comer. Normalmente a pessoa para de comer coisas muito calóricas, à medida em que o transtorno progride, ela para de comer quase tudo e começa a se concentrar no mínimo imprescindível para se manter vivo. A anorexia é algo um pouco mais rápido de se detectar, porque a anorexia leva à perda real de peso. A pessoa começa a emagrecer de um modo que ela rapidamente parece doente, como se algo estivesse fora do controle. O grande problema é que os transtornos alimentares flertam o tempo todo com questões como autoestima, autoconfiança, uma percepção completamente desencontrada do próprio corpo. Aquilo que a pessoa vê no espelho não é aquilo que o seu corpo expressa, não é aquilo que as outras pessoas percebem. Portanto, a pessoa anoréxica que vai parando de comer e vai emagrecendo, adoecendo, ela não enxerga isto. E este é o grande problema. Diferente da bulimia. A bulimia é quando a pessoa come muito, compulsivamente, e depois encontra mecanismos para se livrar desse excesso, vomitando, usando laxantes, usando diuréticos. A bulimia não provoca a perda de peso que a anorexia provoca. Portanto, ela é um pouco mais difícil de ser percebida e ser detectada.
E isto vai fazendo com que a pessoa intensifique os episódios de bulimia, porque ela não se percebe perdendo peso como ela gostaria. E os outros não detectam na rapidez com que seria necessário que se detectasse. Normalmente, para se diagnosticar a bulimia, são necessários minimamente 2 episódios por semana, num período contínuo de 3 meses. Há outros transtornos. Nós temos o transtorno do comer compulsivo. É muito parecido com a bulimia, come-se excessivamente, só que não há a tentativa de eliminar esse excesso e não há uma preocupação excessiva com o peso, com a forma, com o corpo. Normalmente, para se detectar esse transtorno do comer compulsivo, são necessários também minimamente 2 episódios por semana ao longo de 6 meses. E é necessário que haja 3 desses 5 fatores que eu vou elencar para vocês. Primeiro, comer muito rapidamente, além da conta. Segundo, comer demais, mesmo sem apetite. Terceiro, comer até passar mal. Quarto, comer sozinho escondido, porque se tem vergonha que os outros percebam. Quinto, que haja culpa por ter comido tanto. Quando há 3 desses 5, normalmente já há indícios de que esse transtorno se estabeleceu. Temos um outro transtorno alimentar muito comum, a obesidade. A maior parte da população hoje em dia é obesa. Isto vem muito de um modelo norte-americano de funcionar em relação à comida. É uma sociedade que é excessiva, que come muito, onde a comida é muito mais barata do que aqui, onde existe uma política de pague menos por mais. Eu vou ao cinema, pago 10 por uma pipoca pequena, 13 por uma grande. Vou comprar qual? Aqui custa 13, só que eu vou comer o triplo. Vou comprar o salgadinho que é pequenininho, custa 1, ou vou comprar o salgadinho gigante, que é o triplo do tamanho, mas que custa 30 centavos a mais. Vou comer o triplo. Consequentemente, a gente acaba incorporando este modo de funcionar e nos tornamos uma sociedade obesa. Sabemos que, claro, a obesidade não é só uma questão de falta de vontade, como durante muito tempo se achou. Há pessoas que têm um organismo mais lento, um metabolismo mais lento, pessoas que comem menos do que outras e engordam mais do que essas que comem menos. Mas há também problemas metabólicos que dificultam o emagrecimento, embora pesquisas apontem que os problemas metabólicos são um percentual ínfimo das pessoas que são obesas. Portanto, as questões culturais, comportamentais, são determinantes para a obesidade. Temos outros, o transtorno alimentar noturno, pessoas que comem excessivamente à noite. E quando acordam, dizem não se lembrar de nada, mesmo quando os outros apontam que elas comeram demais. Normalmente são pessoas que passam por regimes, que passam por controles alimentares durante o dia. Nós temos a vigorexia, que é não necessariamente um transtorno alimentar, trata-se mais de um transtorno obsessivo-compulsivo, mas que tem relação direta com a questão da autoimagem, que é você querer estar musculoso, forte. Consequentemente, você consome alimentos, suplementos, medicamentos que te façam ter um corpo muito forte. A autoimagem é completamente distorcida também. E temos a pica, que é um outro transtorno alimentar de pessoas que comem tijolo, sabonete, gesso, argila, casca de tinta, cinza de cigarro. Normalmente isso acontece às vezes com grávidas, algumas pessoas acometidas de histeria, pessoas que tenham costumes culturais dos seus lugares de origem onde se come isto, mas que também são transtornos alimentares que têm que ser cuidados. Vejam lá que quando a gente fala em transtorno alimentar, nós estamos falando de um tratamento que pressupõe uma equipe multidisciplinar. Endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, psiquiatra, psicólogo. A medicação, boa parte das vezes, é imprescindível para que se trabalhe a causa raiz do problema e acompanhamento terapêutico também.
para que se consiga restabelecer o peso adequado, para que se restabeleça o comportamento adequado em relação à comida, aos cuidados, que a pessoa possa voltar a encarar de um outro modo a sua relação com a alimentação. Esse é um assunto muito sério. Somos uma sociedade que está ficando cada vez mais obesa, uma sociedade que adoece em função disto e muitas pessoas morrem. A anorexia causa um número tremendo de mortes. Mulheres costumam ser mais acometidas que homens por transtornos alimentares. Mas é mito o fato de que homens não sofrem nem de bulimia, nem de anorexia. Portanto, fica atento. Se isso está acontecendo com alguém próximo a você, talvez você possa ser um fator que venha ajudar esta pessoa a perceber este problema e a tratar deste problema. Isso é saúde pública. Toques do Chico. A gente volta a tratar disso, tá? Aprofundar esses transtornos todos. Essa foi uma prévia. Traz a sua experiência, traz aquilo que você vive em relação ao seu corpo, ao seu peso, a cobrança que você percebe desse modelo perfeito. Tô te esperando. Toda segunda um vídeo novo.